Eu achei que foi um jogo equilibrado, o adversário também nos incomodou bastante, sobretudo no segundo tempo. Primeiro tempo nem tanto. Primeiro tempo a gente consegue fazer o gol e teve uma bela jogada ali do Igor Henrique, ele dá um passo para trás pro Todinho na marca do pênalti, que poderia ter sido gol, uma boa jogada, né? No segundo tempo, nós tivemos uma grande jogada ali num passe do Elias, né, que o Denis poderia ter feito gol, assim, chances claríssimas. E o pênalti, não queria falar sobre isso, mas eu fiquei abismado quando eu vi ali, né? Chegou a doer. Felizmente tomamos um gol como tomamos, jogo muito truncado, um time que se defendeu muito bem também, e tinha alguns contra-ataques no segundo tempo, mas aquele pênalti ali no final foi realmente uma pancada muito forte, foi muito pênalti, né? O defensor abre o braço, um jogo difícil como esse era uma oportunidade a gente fazer o 2-1, né? O jogo equilibrado, nós tivemos ótimas oportunidades, o adversário também teve boas oportunidades, né? Nem todos os jogos a gente vai conseguir performar, mas nós criamos situações para ganhar o jogo, o adversário também teve possibilidade de fazer outros gols. Uns brigam para subir, outros brigam para não cair. A partir de agora as partidas terão mais ou menos assim esse roteiro de muita disputa, muita entrega, muita... Mas eu acho que o que manchou o jogo de hoje foi essa penalidade. Independente de qualquer coisa, não é transferência, a gente precisa melhorar sempre. Nós poderíamos ter mais domínio, menos desequilíbrio, criar mais. Nós demoramos no primeiro tempo a finalizar, mas fizemos um gol e depois tivemos uma chance claríssima ali com o Todinho, uma jogada muito boa. Acho que nós criamos para ganhar, mas infelizmente essa atitude do árbitro de não checar a imagem, eu acho que manchou a partida. Coisas como essa mancha o campeonato, porque se tem várias câmeras para revisar e nem revisar, é como se tivesse mal intenção, para não dizer que ele é despreparado. Luizinho, boa noite. Igor Santiago da Rádio Band News Goiânia, Feras do Esporte. Luizinho, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta sobre um atleta em específico, sobre o Denilson. Ele vem entrando aí durante os jogos, porém, não vem correspondendo. Eu queria saber o motivo da insistência em utilizar o Denilson ali naquele momento do jogo e por que não o Gabriel Silva, que quando entra corresponde bem mais que o Denilson. Nós temos um elenco, todos os jogadores, né, são atletas do Vila, né? Futebol, quando você dá uma oscilada, né, futebol sempre busca culpados, aqui não tem culpados, o responsável sou eu por colocar cada atleta em campo e não colocar, né? E a vida do desportista é essa, né? Nós estamos aqui para falar, pelo menos da minha parte, falar do coletivo e não de individualidade. E um dia difícil que nós tivemos de não vencer a partida em casa, não foi uma entrada de um jogador que nos tirou a possibilidade da vitória, né? Vamos analisar o todo. É um jogador do Vila Futebol Clube e a gente tem que apoiar todos para que a gente possa juntos conseguir vitórias. Boa noite, Luizinho. Roberto Barolil, Rádio Difusora. Até para que o torcedor que está acompanhando agora, né, ouvindo a rádio, ouvindo os outros veículos de comunicação, é um momento de desespero, né? Porque o sonho do Vila, sonho do torcedor, melhor dizendo, do Vila Nova, é o acesso à Série A. Bateu na trave ano passado, esse ano estava todo mundo esperançoso. Você consegue fazer com que esse time dê uma reanimada na competição, volte para a briga novamente, já que o Vila hoje está fora do G4? Olha, tem poucos clubes ainda com 13 vitórias, né? Tem muitos com 10, com 11. Olha, se a gente não tiver ano para dar continuidade a esse trabalho, nós estamos no lugar errado, né? Ninguém disse que ia ser fácil, né? Você citou aí que o ano passado chegou nesse momento da competição, a gente estava batendo o 7º, 8º colocado. Nós estamos em 5º no momento, com 13 vitórias. Não tem desânimo, tem dificuldade. E sempre tivemos dificuldade para estar nessa posição, sempre com muita luta, né? Sempre se reerguendo depois de jogos difíceis. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei numa tremenda dificuldade. Se vocês rebobinarem a fita, parecia que o mundo ia se acabar ali. Claro, nós temos que estar animados, estamos brigando em cima, não estamos brigando embaixo. O risco que a gente corre aqui é de subir, né? Risco para cair não corre mais, né? Vamos correr o risco, trabalhar para que na próxima partida a gente possa vencer, né? Não podemos desanimar nesse momento. Se a gente desanimar agora, né, a gente não é digno de merecer uma glória. Só aumentou a dificuldade, né? Porque cada jogo agora tem um nível de importância muito grande, né? Muitos clubes brigando para não cair, poucos brigando para subir. Graças a Deus nós estamos numa posição de expectativa que, se a gente conseguir vencer os jogos, né, a gente consegue estar ali entre os 4. Quando você chegou era 50%, né? O aproveitamento 100% em casa, 3 vitórias, e sem aproveitamento fora, 3 derrotas. A gente vê isso toda hora, esse tipo de gol que o Vila tomou acontece toda hora, porque hoje o que era para ser saída de jogo eu classifico como voltada de jogo, né? O toca a bola para trás, pequena área, mas não me parece ser uma característica do Vila. O que aconteceu? Pois é, coisa assim, no calor do jogo, né, tem algumas circunstâncias, a gente tem que olhar com muita calma. Tá até faltando luz hoje no Oba, não deu para ver muita coisa, eu estava muito distante do lance.
A gente trabalha, a gente ajusta, a gente corrige, a gente treina, mas as circunstâncias do jogo às vezes mostram uma série de coisas que só quem está ali sente, né? Só quem está ali sofre, às vezes de algum momento de infelicidade. Mas eu quero valorizar a entrega, a luta do grupo, não desistiram, mesmo na dificuldade, né, buscaram até o último minuto. Nós criamos uma chance muito boa ali naquela atravessada do Elias. No próprio cruzamento do Urso ali, a gente tinha feito uma boa... Né, desenhamos bem a jogada antes do cruzamento na bola do pênalti, estava com a área muito cheia, a gente circulando a bola de um lado para o outro. Eu acho que no dia que nós tivemos dificuldade, nós também criamos assim, chances claríssimas, infelizmente tomamos o gol como tomamos. Com relação a essa questão da organização, vou analisar com calma, vamos corrigir, tem muita bola que a gente pede para não retornar, né, tem a questão do giro do corpo, o giro da bola, só que na hora do jogo, às vezes, né, o jogador não consegue perceber que era o momento de fazer o giro e devolve a bola para não era para devolver. Isso acontece com as grandes equipes, com os grandes atletas, enfim, de uma forma geral. Agora cabe a gente rever, né, corrigir, treinar para que não aconteça num espaço de tempo curto, né, que isso venha acontecer em outro momento, em outro lugar. Mas infelizmente quem está dentro de campo, né, ele está sujeito a retornar uma bola mais pressionada, o goleiro demorar um pouquinho mais para alongar, para dar um passo para quem está para circular essa bola, faz parte do processo. Só quem está ali dentro de campo erra. Luizinho, primeiro, não sei se você concorda, que o time caiu muito depois da saída do Arilson, né? Tava principalmente em marcação e ele também ali fazendo umas inversões de jogo. E não tinha muita opção de volante no banco, tanto que você colocou um zagueiro. João Vitor tá fazendo falta? Olha, realmente o Arilson vinha fazendo um grande jogo. O Arilson estava bem inspirado, infelizmente aconteceu aquilo ali. Vamos falar de quem está aqui dentro. Quem saiu não faz mais parte do processo, então acho que é relevante falar sobre isso. Luizinho, agora tem que ganhar fora de casa, né? As contas dentro de casa já não somam mais acesso e já está criando uma mística de que o Vila Nova sai de Goiânia e não consegue nada. O que você pretende fazer para mudar essa realidade já na próxima rodada? Nós temos que conseguir pontos que nos coloquem na posição de expectativa de chegar no G4, né? Independente de onde você vai vencer. A gente está trabalhando muito para não atrair, né, de uma maneira negativa isso. Lógico que a gente precisa competir melhor fora de casa, isso é óbvio, né? Mas o que importa é a gente conseguir os pontos que nos coloquem em condição de continuar brigando. Boa noite, Luizinho. O Vila agora tem 2 jogos fora de casa, depois volta, tem um Curitiba, né? Uma sequência muito dura, Mirassol brigando para subir, o Goiás que oscila muito dentro da competição e o Curitiba que também vive nessa mesma situação. Esses 3 jogos, dá para falar que são primordiais, que definem o futuro do Vila? Funilou, faltam poucos jogos, 9, né? A cada rodada diminui, né, a quantidade de pontos em disputa. Porém, assim, teoricamente falando, antes de uma sequência que nós falávamos que talvez era mais difícil, quando nós conseguimos 3 vitórias, né? Naquela sequência de Sport, de América, não tem jogo fácil, né? A gente não vai para uma próxima partida achando que vai ser mais fácil ou mais difícil. A Série B, todos os elencos, todos os clubes têm condições de formar grandes elencos, né? E tal, assim, uma memória boa que nós temos é que quando a gente pega adversário de camisa maior, na maior dificuldade, a gente consegue dar uma resposta melhor. A gente estava falando sobre os nossos resultados fora de casa, mas quando a gente pega a equipe assim, né, que está bem no campeonato, a gente consegue responder melhor. Queira Deus que a gente consiga nesses próximos jogos aí pontuar para continuar vivo na disputa e depois volta para 2 jogos em casa. Beleza, tá aí então Luizinho Lopes.